um evento para a mulher, mas com informação para a mulher. Né? Porque nós sentimos no nosso trabalho, no nosso dia a dia, que elas precisam estar informadas. E mulher informada é mulher protegida. Olá pessoal, eu sou a Marjorie, coordenadora pedagógica da Prefeitura de Valinhos, e nós estamos aqui iniciando o primeiro episódio do podcast Protagonize. O podcast Protagonize, ele faz parte do projeto Protagonismo e Equidade na Escola, que é organizado pela Secretaria de Educação, e ele vai ocorrer mensalmente com alguns convidados que podem ser um aluno, um professor, alguns especialistas de diferentes áreas. Esse projeto, o Protagonismo e Equidade na Escola, ele propõe estratégias de ações para melhorar o relacionamento interpessoal entre os alunos, os professores e toda a comunidade escolar, através de atividades focadas no desenvolvimento de habilidades socioemocionais e na mediação de conflitos. Então, gente, no nosso primeiro episódio, a gente vai abordar a temática da mulher, em homenagem, claro, ao mês de março. Para começar a desmistificar um pouquinho aí da questão do Dia da Mulher, né? Deixar de lado essa ideia de que esse dia é um dia de presentear a mulher com rosa, beijinho, e ao invés disso, a gente passar até essa data como um período de reflexão aí sobre o protagonismo feminino e desde cedo introduzir para as crianças, né, a importância de respeitar a igualdade de gênero e o respeito a todas as pessoas. A gente vai começar falando sobre a data do dia 8, né? Que muitos atribuem essa data à questão ocorrida lá em Nova York, do incêndio na fábrica. Mas, historicamente, a gente sabe que existem outras datas que foram consideradas já o Dia da Mulher, né? O primeiro Dia da Mulher, ele foi registrado no dia 3 de maio de 1908, em terras americanas. Nessa data, cerca de 1.500 mulheres aderiram a reivindicações de igualdade econômica e o direito ao voto. Depois, também, em 1910, durante a Conferência Internacional das Mulheres, que ocorreu na Dinamarca, também já foi reivindicada essa data do Dia da Mulher. Mas foi apenas em 1921 que o dia 8 de março foi estabelecido realmente como o Dia Internacional da Mulher. E para continuar aí com a discussão da temática feminina, hoje a gente trouxe, né, Marjorie, algumas pessoas que trabalham no dia a dia focadas em políticas para atender melhor as mulheres lá de Valinhos. Como bem disse a Gleice, então, para a gente lembrar que o dia 8 de março é um dia para ser lembrado como um dia de luta, a gente está aqui com a Marilene e a Rose. A Marilene, ela é formada em Ciências Políticas, atualmente ela é coordenadora da Coordenadoria Especial de Políticas para Mulheres de Valinhos. Seja muito bem-vinda, Marilene, obrigada. Ela também é vice-presidente da Associação do Clube de Mães de Valinhos, foi presidente por várias gestões, né? Sempre voltou seu trabalho para a capacitação das mulheres na geração de renda. Também atuou como presidente no Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, além de ter atuado como conselheira em vários outros conselhos lá da cidade. A gente também está recebendo a Rose Santos aqui, que é guarda municipal, né, Rose? Sim. Há cerca de 24 anos. Além disso, a Rose é bacharel em Direito e ela é subinspetora e coordenadora do projeto Guardiã Maria da Penha, que ela vai conversar um pouquinho, né? Obrigada, Rose, por estar aqui com a gente. Bom, então agradecemos, né, Marilene e a Rose pela presença, pelo vocês terem aceitado o nosso convite para falar desse assunto que é tão importante, que vocês atuam diretamente no dia a dia de vocês. Eu queria começar perguntando para a Marilene, né, se ela pode falar para a gente sobre o seu papel aí na coordenadoria, qual que é o objetivo dessa coordenadoria. Bem, é um trabalho intenso, né, voltado à mulher, e não é um trabalho fácil, porque a gente encontra várias demandas e umas super difíceis. E o nosso papel é articular as políticas públicas voltadas para a mulher
e levantar muitas situações, conversas, até porque a violência doméstica ela teve um crescimento muito grande, principalmente através, né, desse tempo de pandemia, onde as mulheres ficaram mais em casa, as pessoas também não podiam trabalhar fora, trabalhavam mais em casa. E esse crescimento foi, assim, teve uma consideração muito alta. Então, a gente tem trabalhado com muitas rodas de conversa, nós temos levado informações para essas mulheres em todos os sentidos, na área da saúde, na área de segurança, de direitos, de como ela deve procurar, como ela deve, né, chegar até os pontos que possa acolher, que possa ajudá-la. Então, nosso trabalho tem sido voltado dentro do município, né, dentro das organizações, da rede pública, para que a gente possa conseguir atingir o maior número de mulheres e ajudá-las. Ah, legal, Marilene. Então, seria legal a gente falar um pouco sobre como as mulheres conseguem acessar, quais são os caminhos, quem são os principais pontos de apoio para essas mulheres entrarem em contato com as políticas públicas. Sim, elas podem estar procurando os CRAS nos bairros onde tem os territórios. Ali os CRAS informam elas aonde que elas precisam ir, o que elas precisam. Eles direcionam elas a cada segmento que a mulher precisa. O CREAS também, que dá toda a atenção, todo o acolhimento para a mulher vítima de violência. Ele encaminha, ele acompanha a rotina dessa mulher. Enfim, tem vários lugares que ela pode estar buscando ajuda. E Marilene, você falou, né, que nesse período de pandemia teve um aumento dos casos de violência. A gente está num período agora, acho que não dá ainda para falar que a pandemia passou, mas a gente está numa situação mais estável. Você tem visto assim alguma melhora nesse sentido? Ou ainda é alguma coisa que vocês estão tendo que resgatar, que ainda está tendo bastante casos? Olha, ainda continua. Infelizmente, a violência se instalou de uma forma que nos assusta. E ela não escolhe lugar, não escolhe idade. Parece que as pessoas estão assim meio desenfreadas e perde a razão por qualquer coisa, qualquer motivo. O senso da conversa, de entendimento, não está mais ali no ponto para que as coisas, né, se normalizem. Então ainda a violência continua muito forte entre as mulheres. Infelizmente, muitas acabam se fechando para si mesma, não procura ajuda, se procura, tem um pouco de receio, até de ser exposta. Então, a gente tem procurado, por isso que a coordenadoria tem procurado trabalhar de uma forma para chegar essa informação nessa mulher, para que ela tenha força de procurar ajuda. Nós temos lá alguns programas na cidade, temos a Guardiã Maria da Penha, que dá todo o respaldo. Enfim, mas ainda continua. E a gente continua trabalhando para mostrar para essas mulheres outros caminhos, delas principalmente buscar ajuda para si próprio, porque nós temos uma demanda grande que fica reprimida, que fica deprimida, e isso tem causado muita doença também. Legal. Marilene, foi bom você falar sobre o projeto Guardiã Maria da Penha, porque conhecendo um pouco aí de vocês, eu percebi que tem uma parceria muito importante entre o trabalho que você faz e o trabalho da Rose. Então, eu queria pedir para que a Rose explicasse um pouquinho o que é esse projeto e falasse um pouco mais para a gente, para esclarecer o que é a Lei Maria da Penha, né? Que a gente tanto fala, mas que as pessoas conhecem, às vezes, de forma bem rasa. Sim, olá. Primeiramente, né, agradecer por esse momento, né, tão nobre da gente estar falando aqui sobre mulheres. E primeiramente, né, falando sobre mulheres, a gente não pode deixar de falar da lei que ampara as mulheres, né, que é a Lei 11.340, que foi criada em 7 de agosto de 2006, que cria mecanismo para coibir a violência contra a mulher. Esse nosso projeto do Guardiã Maria da Penha, ele surgiu em maio do ano passado, né, de 2022, para dentro das políticas públicas da prefeitura, entrando dentro da Lei Maria da Penha, né, porque na própria Lei Maria da Penha diz que os estados, né, e municípios, eles podem criar leis que visem a proteção das mulheres. E esse projeto,
de acompanhamento, né? Esse Guardiã Maria da Penha de acompanhamento, a gente acompanha a mulher desde o princípio, né, de uma denúncia até ela denunciar, e depois a gente acompanha ela em todo o processo que ela precisa de acompanhamento até a residência, para retirar os bens que ela precisa. A gente acompanha ela nas medidas protetivas para ver se o agressor ele está respeitando mesmo a lei. Ai, projeto bem interessante. Vocês contam com o apoio de outras secretarias, é isso? Sim, a gente trabalha dentro de uma rede, né? Se a gente não tiver essa rede de apoio, a gente não consegue trabalhar. Então, a nossa Secretaria de Segurança, né? Ela está trabalhando em conjunto, tem a assistente social, né? Coordenadoria de assistente social, Secretaria da Educação, Secretaria de Cultura, a gente está é toda uma rede que nos apoia e nos ampara nesse projeto. Rose, a gente já ouviu falar bastante, né, da Lei Maria da Penha, uma lei muito importante, foi um marco aí na conquista de políticas voltadas para as mulheres. E me diz o que seria ser Guardiã Maria da Penha? Que você é Guardiã Maria da Penha, certo? Uhum. O que seria, assim, o seu papel exatamente? É um papel de proteção, né? Onde as mulheres se sintam amparadas, né, por esse trabalho e sempre que elas precisam, né, eles nos solicitam e a gente está lá sempre para ajudá-las. Esse nosso trabalho, trabalha eu e minha parceira, a gente tem uma viatura caracterizada, ela é diferenciada, né, assim, para as mulheres já se sentirem mais acolhidas. Trabalhamos, né, eu e mais uma outra parceira. Então, elas se sentem mais à vontade até para falar dos problemas dela, né? Porque às vezes você chega numa delegacia para fazer uma denúncia, chega lá, às vezes o plantão é homem e ela não se sente à vontade para relatar realmente o que está acontecendo com ela, né? Então, ela nos procura e através desse nosso trabalho a gente faz esse acompanhamento, a gente vai com ela até a delegacia, a gente acompanha ela no registro da ocorrência e depois a gente, aí não morre aqui, né, o trabalho da guarda. Ele não morre aqui na delegacia, a gente faz todo esse acompanhamento com elas, até a residência, para ver se ela precisa de um tratamento de saúde, psicológico, e a gente faz todo esse encaminhamento. Por isso que eu falo que do trabalho em conjunto, né, com as redes de apoio. Tá, e você me falou que esse projeto começou em maio. Em maio do ano passado. Sim. E o fato desse projeto ter começado em maio do ano passado foi pelo que a Marilene falou, de vocês terem sentido que durante a pandemia os casos começaram a aumentar? Sim. Tá. Foi justamente por isso. Rose, aproveitando que a gente está falando aí de casos de violência, explica pra gente melhor os tipos de violência contra a mulher. Bom, dentro da lei, né, 11.340, nós temos 5 tipos de violência, que é a violência física, violência psicológica, violência sexual, violência moral e a patrimonial. Às vezes a mulher, ela imagina que a violência é uma só, que é só a física. Que a gente às vezes chega para atender uma ocorrência, para conversar, até o próprio agressor fala assim, já chega e já fala, não, eu não bati nela não. Mas para ele chegar nesse ato, né, da violência física, já veio as outras violências já vem vindo, já aflorando também, né? Que a pior delas para mim é a psicológica, né? Que ele mexe muito com o psicológico da mulher, que faz ela sentir medo, faz sentir constrangimento, né? Medo de denunciar, medo de tudo. Então, esses são os 5 tipos de violência dentro da Lei Maria da Penha. E Marilene, conta pra gente um pouquinho que a coordenadoria fez um levantamento de dados, né, no ano passado, e parece que vocês conseguiram fazer uma estatística mais ou menos de quantas mulheres tentaram também contra a vida. Foi cerca de 64%, né, das mulheres que sofriam abuso, e elas utilizaram como meio de tentar contra a vida o uso de medicação. Por que esse meio, né? Por que elas usaram esse tipo de mecanismo para tentar contra a vida? E para a gente falar um pouquinho, né, de o grau de sofrimento que a pessoa chega até tentar contra a vida, né? Então, ela chega a esse ponto nisso que a Rose acabou de falar. Porque a violência não é só física, ela é também a violência
moral. Então ela vai ficando reprimida. E aonde que ela vai, ela corre? Aos medicamentos. E por muitas vezes esse medicamento está muito fácil para ela pegar. Ou ela já usa, ou alguém da casa usa. Então eu falo que essa depressão, né, esse medo grande que ela tem desse sofrimento que ela está passando, sem poder contar, ou ela não conta para ninguém, ela guarda isso muito para ela vai o quê? Procurar um medicamento para tentar aliviar. É onde ela acaba ingerindo esse medicamento e por muitas vezes acaba dando fim à vida. Então nós temos trabalhado muito na coordenadoria junto aqui com a Guardiã Maria da Penha, para quê? Levar essas informações sobre o uso indevido, o abuso, né, excessivo de medicamento para as mulheres, para que elas, naquele momento, que ela vai chegar nesse ponto, elas possam pedir ajuda para alguém mesmo da família, para um vizinho, para uma amiga, porque há várias maneiras dela conversar, ela precisa conversar. Então a gente sempre tem buscado isso e falado para você, mulher, quando estiver tão triste, tão assim, se sentindo abandonada, procure uma amiga, procure alguém, converse, porque você não está sozinha. Sempre vai ter alguém para te ajudar, para te direcionar para uma das nossas atendimento à rede pública, até mesmo para a Guardiã Maria da Penha, que ela também vai encaminhar. Temos a coordenadoria, que nosso papel na realidade é articular, mas já tivemos mulheres que nos procuram por medo de procurar outras pessoas. A gente encaminha essa mulher para não usar esse medicamento, para não, dar fim na vida, né? E esses dados foi levantado, o Conselho da Mulher também trabalhou muito em cima desses dados, porque é uma preocupação que é nossa, da rede pública, da administração, mas também tem que ser de todas as pessoas. A gente não vai conseguir sozinho, nem falo em acabar, né, Rose? Mas a gente dá um fim nessa questão da violência, a gente precisa de ajuda, e essa ajuda às vezes está dentro de casa, tá na vizinhança, tá na pessoa de ter coragem de pedir. Eu acho tem que envolver toda uma sociedade, né? A sociedade toda tem que se comprometer, né? Porque não é só o poder público, não é só, né, as secretarias, não é só o governo. É uma sociedade inteira tem que se envolver também, né? Eu acho é o próprio vizinho, né? Exato. Porque às vezes tem aquelas violências, porque antigamente tinha aquele velho ditado popular, né? Briga de marido e mulher não se mete a colher. Exato. Hoje se mete sim, se pode ligar nos meios de denúncia e ligar, você não precisa se identificar, você só falando, tá acontecendo isso. A polícia, ela vai até o local para averiguar. Isso não significa que a pessoa vai presa, ela vai verificar e talvez ali ela vai conseguir evitar uma tragédia maior. Sim. Né? Eu acho que é esse papel mesmo desses organismos, né, tudo mais, dessas organizações, são muito importantes para que a gente construa mesmo uma rede de proteção. Sim. Né? E esse estudo que a Gleice falou, que a coordenadoria realizou, é realmente um número muito alarmante, né? 64% tentaram contra a própria vida por meio de medicação, e são dados ali do município, né? Sim, do município. E não é só a mulher adulta, né? A gente tem que pensar que desde da mulher adolescente, da criança, que começa esses fatos. E a gente está vendo muita criança, muita menina adolescente, e a gente está falando de menina e mulher, mas tem os meninos também, que chegam nessa fase de idade, tem essa questão de tentar a própria vida. Então, assim, a gente tem que ficar de olho, a gente tem que estar em cima, a gente tem que estar informada. Por isso, a gente faz um trabalho de informação. Porque, às vezes, né, Rose, é muito difícil a gente trabalhar direto com a mulher que sofre a violência, depois de já estar instaurada. Ela, geralmente, quando ela faz o boletim, ela já se recolhe. Então, para a gente chegar até ela é um pouco mais difícil. Mas a gente pode chegar em torno dela. Em torno dela é quando a gente envolve a toda a sociedade. Quando a gente leva as informações, mostra os caminhos, porque sempre alguém vai saber direcionar aquela mulher que está ali do lado, sofrendo aí uma agressão, sofrendo... e não precisa ser física, vários tipos de agressão. Então, a própria comunidade em volta vai conseguir encaminhar essa mulher. E tanto a Marilene quanto a Rose, né, que trabalham diretamente com esse público, é difícil, às vezes, a gente conseguir perceber, né, e identificar que naquele lar, naquele domicílio está acontecendo algum tipo de violência contra a mulher.
A violência física, ela deixa marcas, né? Que às vezes elas aparecem, transparecem. E vocês têm algum meio, algumas formas de conseguirem detectar, perceber os outros tipos de violência? Olha, eu acho assim, quando é você perceber que você é vizinha, você é da família, que não mora ali na mesma casa, percebe que a mulher já não está mais saindo, está sempre com a casa fechada, não atende mais telefone, não tem mais o convívio familiar, deixa de fazer aquelas atividades como uma caminhada, talvez uma academia, alguma coisa nesse sentido, ela se fecha, isso já é uma dica que ela está sofrendo algum tipo de violência. Já é um sinal de alerta. Isso é um ciclo da violência, né? Que a gente chama como ciclo da violência. Que como que a gente percebe? Esse primeiro momento, né, do relacionamento é o aumento da tensão, né? Onde começam as brigas, onde começam os xingamentos. Aí depois dessa primeira fase que a gente faz, o ciclo da violência são 3 fases. Essa primeira fase que é o aumento da tensão, dos xingamentos, depois ele parte para o ato mesmo da violência. Que, né, empurrões, tapas, puxões de cabelo, até a morte, né? E depois dessa fase aqui, é a fase da lua de mel. Que a gente entra na fase da lua de mel, que a gente fala, por que as mulheres não denunciam? Por causa dessa fase, porque vem o arrependimento do agressor. Depois que ele comete todos esses atos, ele pede perdão, ele manda flores. Então a mulher, ela se vê naquilo lá, e agora? Denuncio ou não denuncio? Mas vem o arrependimento dela e ela acredita nesse perdão dele, né? Inclusive tem casos que às vezes ela tira a denúncia, né? Chega... Hoje já não se pode mais retirar. Não. Depois que você registra um boletim de agressão, de violência doméstica, aí você não consegue mais. Aí é só o juiz que determina. Isso é importante. Porque antigamente elas poderiam ir lá e retirar uma queixa, né? Hoje não. Entendi. Exato. Ô, Rose, tem algum canal que a gente consegue falar com as Guardiães Maria da Penha diretamente? Ou precisa entrar em contato primeiro com a Guarda Municipal para fazer essa ponte? Sim, lá em Valinhos, como na nossa comunidade não é uma comunidade, né? A gente tem vários contatos, então eu faço contato direto com elas têm um celular que a gente faz esse contato. Mas a primeiro momento, né, que você não tem, é 153. Já liga direto no 153, que lá eles já só falar da Guardiã Maria da Penha, eles já encaminham já pra gente, a gente já faz esse contato. Que bom. Pelo menos a gente já vai informando os caminhos para que todo mundo fique sabendo exatamente como ter o acesso aí ao projeto. Marilene, vamos falar um pouquinho também sobre o programa Acolhe, né? Que a prefeitura ela firmou uma parceria, né, com o Instituto Avon. Isso. Né? Esse projeto é um projeto que já está acontecendo também em outros municípios, né? Super importante. Isso. É verdade. É um projeto que foi firmado, ele não tem custo nenhum para o município e tem, assim, para as mulheres, todo um atendimento, um acolhimento totalmente gratuito. Elas têm um tempo, mais ou menos de 15 dias, onde elas vão ficar, elas podem estar junto com seus filhos ou alguma pessoa, talvez a mãe, alguém que... Se for menor de idade, Isso. tem acompanhamento. Isso. E se é uma adolescente, neste caso, ela for de menor, ela pode levar uma pessoa para acompanhar ela ficar esses 15 dias, ela fica num hotel com tudo pago pelo Instituto. E dentro desses 15 dias, ela vai ter todo um acolhimento, ela vai ter curso, uma preparação, né? Um amparo para que ela volte à sociedade. Esse projeto sempre participou, eu e a Rose junto, né? Nós participamos junto de uma câmara temática e nós estamos sempre juntos trabalhando quando ocorreu. Então, assim, é mais um amparo para as mulheres, né? Que elas podem ficar, que elas podem sair da casa e ficar em um lugar para ter um tempinho para ela respirar, se organizar, com todo o acolhimento que vão dar a ela. E depois ela retomar a sua vida. Então é isso, é um programa muito bom, a gente ficou muito feliz, né, Rose? Inclusive eu já precisei já desse apoio deles e eles acolheram a nossa vítima e deram todo o respaldo para ela, tanto da parte de acolhimento, né, do hotel e depois juridicamente, psicológico. Muito legal essa iniciativa. Eles dão todo esse apoio para as mulheres.
E meninas, para o mês de março, agora vocês têm alguma ação específica? Temos. Inclusive, nós temos até dentro desse projeto Guardiã, Rose. A Rose, eu vou ter... eu ia falar já do projeto. Eu acho muito lindo esse projeto, porque eu acho que ele criou para as mulheres que já passaram, que não foram poucas, uma confiança muito grande. Mas eu vou deixar a Rose falar sobre ele. Mas a gente tem, sim, várias ações aí para o mês de março, que assim, não é entregar uma flor. Talvez até aconteça, mas o mais importante é entregar as oportunidades que nós temos para as mulheres. Por exemplo, dia 4, ele vai acontecer bem ali no Largo São Sebastião, que é no centro de Valinhos. Então, nós temos ali, nós vamos fazer um trabalho em conjunto com deixa eu ver aqui para falar, com a feira de artesanato, que são mulheres, ali tem um grupo de mulheres e homens, a maioria são mulheres, com a Associação dos Clubes de Mães de Valinhos, que hoje é mais de 300 mulheres que geram sua própria renda. E nós queremos que as outras mulheres que ainda não chegaram até esse programa, ou não tiveram como, por algum, às vezes até receio, medo de participar, que elas achem essa porta aberta para elas. Que de repente, dentro desse projeto, elas vão começar a trabalhar, a desenvolver um trabalho de artesanato, já começando a gerar sua renda, começando a melhorar seu emocional, porque, gente, a mulher que passa por uma questão de violência doméstica, o emocional dela fica destruído. Então, ela precisa recompor toda essa linhagem para ela voltar para o mercado de trabalho, para ela voltar a ser dona da sua vida, a ser dona do seu caminho. Então, a gente quer mostrar isso para ela. Vai estar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com muitas coisas do SEBRAE, com muitas informações. Vamos ter a cultura brilhantando com música, animando amanhã. Vamos ter a OAB, o Conselho da Mulher. Então, assim, vai estar recheado de informações para as mulheres que passarem por lá nesse período da manhã e adquirir essas informações para ajudá-la. Isso que você falou, Marilene, é super relevante, né? Porque se a mulher não tem garantida a independência financeira dela, isso também é uma amarra, né? Para ela sair desse ciclo, ela quebrar esse ciclo da violência, né? Por muitas vezes ela só não sai desse ciclo por conta dessa situação financeira. Ela não tem por como e por onde. A maioria dos casos, né? Esse daí é um dos fatores assim que mais pegam assim na hora da denúncia e de tudo mais, né? É a parte financeira, né? Que e por ela estar dependência, com o emocional abalado, fica mais difícil dela se reinserir difícil no mercado de trabalho, né? Muitas vezes ela já está fora do mercado há muito tempo, porque aí fica tem em casa cuidando dos filhos. Tem aluguel para pagar, tem filho para cuidar, escola para pagar. Então, às vezes, ela acaba aguentando isso daí em função disso daí. E depois, durante o mês, a gente vai ter rodas de conversa de mulheres para mulheres. Vamos ter um encontro lá na Guarda, com a Rose. Vamos ter com outros grupos nos bairros também. Porque uma das ações da coordenadoria é formar os grupos para que elas possam ter um convívio na comunidade, junto ali com as mulheres do bairro, que nós formamos aí desde o ano passado, ali no bairro onde a gente fica, no Jardim Figueiras, para que você acredita que muitas não se conheciam e moram ali anos, mas não tinham esse contato. E a partir do momento que a gente abriu o grupo, elas vão começaram a ter esse vínculo e hoje começaram já produzem um trabalho artesanato. Tem umas que já saiu para a área do trabalho, que isso nos deixa feliz, porque é nesse meio de convívio que vai se estruturando e vai se achando um caminho. Então, a gente vai ter muitas novidades aí para o mês de março. E no dia 8 de março nós temos o Café com Elas. Vocês estão convidados para participar com a gente também, que vai ser lá na nossa sede da Guarda Municipal. A gente vai reunir várias mulheres lá para um café e para uma palestra também, né? Um bate-papo com o pessoal da OAB, vai estar participando juntamente com a gente. Vai ser muito legal. E você vê, todos os nossos eventos hoje são de um evento para a mulher, mas com informação para a mulher. Né? Porque nós sentimos no nosso trabalho, no nosso dia a dia, que elas precisam estar informadas. E mulher informada é mulher protegida.
Então, Exato. precisa que elas estejam totalmente informadas. Gente, é muito legal ver essa parceria que vocês Sim. têm. Tipo, a Marilene, conhecendo todos os projetos que a Rose faz, a Rose também. Todo o material que tem de divulgação dos projetos sempre aparece o nome das duas juntas. É uma parceria que deu certo e Ótimo. E uma coisa que a gente estava até conversando e que eu achei muito importante é que todo o trabalho de ambas as secretarias sempre está focado na roda de conversa, na troca de experiências, na criação desse convívio de mulheres com outras mulheres, né? Eu acho que aí é importante a gente frisar que é importante a gente encontrar outras mulheres, dividir, né? Sim, Se sentir voltando para a comunidade, né? claro. Porque a primeira etapa, né, do ciclo de violência, como a Rose falou, é justamente o isolamento. É te tirarem tudo, né, do convívio social. Porque dentro da roda de conversa que nós percebemos, né, Rose? A Rose que participou de uma que foi super bacana, é que talvez uma não sabe do que a outra passa. Quando uma fala, a outra, poxa, ela tá passando, eu passei, talvez o dela são grave. Aí começa a trocar as experiências. é aquele medo de expor, né, o problema, né? Às vezes quando a gente termina essas rodas de conversa, às vezes aquela que é mais tímida mesmo e não fala mesmo perto dos outros, aí ele vai procurar e fala assim, olha, quando você falou aquilo lá acontece comigo. Mas assim, e o medo, né? Aí até, né, quando a gente está falando de estatística, que hoje, né, a gente vê que o número de violência tem aumentado muito. Aí a gente fala, mas e aí? Tem a lei, tem tudo, né? Tem todo esse amparo, essas políticas públicas. Por que tem aumentado tanto? Aí eu te respondo, né, que não é porque aumentou a violência, é porque as mulheres têm mais voz hoje para elas denunciarem. Tem caminhos para falar. Sim, hoje né? elas se sentem mais à vontade para chegar lá e fazer uma denúncia, porque ela sabe que ela vai ter um amparo, né, para isso. E dentro desse, né, que a Marilene estava falando, a gente também, dentro do nosso projeto Guardinha Maria da Penha, a gente oferece um curso para as mulheres, curso de defesa, de noções básicas de defesa pessoal. Nossa, que ótimo. A gente, no dia 8 de março agora, a gente vai estar iniciando a nossa quinta turma. A gente já conseguiu formar mais de 100 mulheres já nesse nosso projeto, que a gente oferece dentro da nossa própria guarda mesmo, noções básicas, né, para elas conseguirem sair numa situação de risco, numa situação de agressão. Então a gente está com esse projeto. perceberem, né, Rose? Sim. A hora que a agressão tá chegando, ela já percebe nesses... Isso é muito bom. É por causa disso daí, porque as mulheres, elas às vezes elas não conseguem nem ao menos gritar, às vezes, né, quando ela está sendo agredida, quando ela está sendo, né, Se sente intimidada. isso, quando né? ela está em alguma situação, se ela não consegue nem ter uma reação. Aí a gente viu a necessidade, né, da gente, né, tá passando mais esse conhecimento que a gente tem, né, para elas. Nossa, achei fantástico. A Gleice falou bastante da parceria entre vocês e acho que agora a gente está começando uma parceria aqui também, isso é muito bacana. A Gleice vai poder falar um pouco mais para vocês sobre o projeto Protagonismo e Equidade e de repente da gente também achar meios, né, de como esse projeto pode levar à frente, divulgar os trabalhos de vocês, ou então enquanto sociedade mesmo auxiliar essas mulheres que precisam, não só mulheres adultas, mas adolescentes também. Porque a Gleice, ela está coordenando agora esse projeto, vai começar o trabalho nas escolas, né, Gleice? Sim, sim. Esse é um projeto novo, né? Protagonismo e Equidade na Escola, da Secretaria de Educação, que sentiu a necessidade de a gente estar abordando justamente a questão da diversidade, né? Sim. São muitas questões na escola, né? Hoje em dia, nossos alunos também têm toda a questão do emocional que precisa ser desenvolvido, a questão da igualdade de gênero, né? Do respeito às mulheres. A gente também estava, né, Marjorie, hoje encaminhando algumas sugestões de material justamente para a gente falar um pouco dessa reflexão nesse mês de março. E a ideia do projeto Protagonismo e Equidade é a gente mapear as necessidades das escolas, das unidades, né, da nossa rede e justamente formar parcerias, né? Quais são os principais problemas para a gente atacar dessa comunidade aqui? Então, a gente vai buscando parcerias com assistência social,
com a Secretaria de Saúde. E eu acredito que aqui a gente formou uma parceria Com certeza. bem interessante, bem intensa. Foi muito legal conhecer o trabalho de vocês, tá? Agradeço muito a presença de vocês. Acho que a gente pode indicar alguns conteúdos culturais agora, né, Marjorie? Claro. A gente separou, né, alguns conteúdos que a gente acha interessante para essa data, para esse mês de março. Então a gente vai falando aqui mesmo, né? A gente separou algumas dicas, né, para quem quer curtir um pouquinho aí de filmes, de leituras, séries que quebram um pouco aí com a ideia do sexo frágil, que foi tanto aí divulgado, né? E mostra a mulher com uma outra perspectiva. Lembrando, pessoal, que as nossas dicas, depois vocês confiram lá as indicações, a classificação etária, né? Porque a gente colocou para todas as idades aqui. Então, a primeira dica nossa é um seriado que chama Anne with Annie, né? É um seriado baseado numa série de livros, a Anne de Green Gables, né? Que ela é órfã, ela é adotada por um casal de irmãos, né? E a história dela é muito bacana, com certeza vocês vão gostar. Importante, essa série, ela tá na Netflix, tá? E a Anne vai conquistar toda uma cidade aí usando apenas a sua inteligência e o amor à leitura. Bem legal. Muito bom. Passando para os filmes, Estrelas Além do Tempo. Ele é um filme baseado em fatos reais, né? Ele conta a história de 3 cientistas negras que trabalharam na NASA durante a década de 60 e colaboraram para a conquista espacial. É a Katherine Johnson, a Dorothy Vaughan e a Mary Jackson. Tem também As Sufragistas, que é um longa-metragem também baseado em fatos reais e que acompanha a luta de um grupo de mulheres britânicas pelo direito ao voto. Vou passar aqui para a parte das leituras, porque eu quero muito falar desses livros da Malala. A Malala, ela ganhou o Nobel da Paz, né? Acho que todo mundo já ouviu falar da Malala. E tem um livro chamado Eu Sou Malala. Esse livro tem a versão juvenil. E temos também 2 livros infantis. É o Lápis Mágico, Malala e o Lápis Mágico, e Malala, a menina que queria ir para a escola. Muito bom. E tem outra dica de leitura que é Sejamos Todos Feministas, que esse livro, a autora convida os jovens a refletir sobre o que é ser feminista no século XX. Mais diferente do que se espera, o livro é uma introdução ao movimento para todo mundo, tá? Não é só para mulher, não. Esse livro é da Chimamanda, uma autora muito famosa. E, para o público infantil, O Valente, que é um filme da Disney, também muito conhecido, né? Que fala da história da Mérida, que é a filha do rei Fergus e da rainha Elinor, né? Ela é uma princesa da Disney que não tem interesse amoroso, né? Não está interessada ali em casar, encontrar o príncipe encantado. E, além disso, temos também o desenho da Meena. É um desenho muito legal, que foi criado pela Unicef, já é antigo. E a Meena, ela é uma garotinha de 9 anos que vive lá no interior do sul da Ásia. E as aventuras dela ajudam a discutir práticas culturais e sociais locais e também questões universais em busca de uma vida com mais qualidade. Esse da Meena vocês vão encontrar no YouTube. Marjorie, é importante falar também que a Valente, ela foi a primeira princesa Disney a quebrar com esse paradigma aí de ter que encontrar o príncipe encantado. A ideia da mulher é apenas casar. E outra coisa que acho que é importante também é que a Disney está revendo todos os clássicos dela. Então, quem entra lá no streaming da Disney vai poder ver novas versões, por exemplo, do Pinóquio, né? Dando uma nova visão aí, quebrando estereótipos antigos que já não funcionam mais, né? Bom, meninas... E tem o livro também, né? Sobrevivi, posso contar, claro. que conta, né, a história da Maria da Penha, né? Maia Fernandes, conta toda a trajetória dela na luta, né, pela conquista da nossa lei.
Como Nossa, chama? Sobrevivi e Posso Contar. Ah, legal. É um livro muito interessante, contando toda a história dela. E assim, todas essas informações que a gente foi passando, né? Tanto de dicas, quanto da divulgação também do trabalho de vocês. O telefone, né? Que as mulheres podem ligar. A gente vai deixar todas essas informações juntamente com o vídeo, com o áudio do podcast. Ah, legal. Gente, eu queria agradecer a presença de vocês. Marilene, Rose, a Marjorie que está aqui comigo também. Acho que só repetir, né, para deixar isso bem registrado, que um dos principais caminhos, né, para que as mulheres acessem as políticas públicas da cidade de Valinhos é o CRAS, né? O CRES, O CRES. Maria da Penha, Guardia a Maria da coordenadoria. É tudo aquilo que a gente pode fazer para direcionar, para ajudar. Nós fazemos. A rede está pronta para isso. E lembrar, mulher, você não está sozinha. Tem pessoas que querem te ajudar. Eu gostei da sua frase, Marilene. Mulher bem informada é mulher protegida. É isso? Muito bom. Porque tem mulheres que não sabem dos seus direitos, Exatamente. né? Exato. Por isso Quando a gente faz essas rodas de conversa, né? Aí ela sabe que tem uma lei, mas não sabe como funciona, não sabe Como onde acessar os ela... não serviços, sabe. né? Muito legal. Por isso que é importante, assim, a gente fazer, né, essas conversas, deixar esse material registrado, né? Porque também é uma forma das pessoas terem contato aí com os meios de acessar vocês. Sim. A gente está terminando, então eu queria agradecer aí aos apoiadores, que é o Podcamp, que é o espaço que a gente está usando aí para fazer a gravação do nosso podcast, a Secretaria de Assistência Social, a Guarda Municipal, que liberaram aí a Marilene e a Rose, e é claro, a Secretaria de Educação, que está nos apoiando aí nesse novo projeto. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui e falar um pouquinho aí na questão da mulher. E acho que nós falamos que essa parceria, porque divulgar, quanto mais divulgar todo esse trabalho para as mulheres, para toda a sociedade, mais mulheres nós vamos salvar. Legal. Eu também agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, a Marilene, nessa parceria que a gente tem, essa nova parceria. Vocês podem contar com a gente sempre que precisar, a gente está aqui para apoiar. E agradecer também, né, a nossa prefeitura, a nossa prefeita, Lucimara de Godoy, que está sempre nos apoiando em todos esses projetos. A minha Secretaria de Segurança Pública. E agradecer pela oportunidade. É isso. Obrigada, meninas. A gente que Obrigada, agradece. Gleice. Obrigada, gente. Bom, a gente se vê no próximo episódio do Protagonize, né? Com certeza.